Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cláudio Matos, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal Oportunidades na Bolsa. Hoje é dia 13 de setembro de 2023 e estamos aqui para gravar mais um vídeo hoje sobre as nossas empresas. Vamos falar de uma empresa um pouco diferente aí, do que a gente está acostumado com os resultados. Vamos falar aqui da Brasil Agro, tá? Ela acabou de divulgar agora o resultado do quarto trimestre. Ela tem o ano calendário diferente das nossas empresas, né? As nossas empresas divulgaram o segundo trimestre e ela divulga o quarto trimestre, que ela funciona assim para poder, de maneira que se encaixe na safra das suas colheitas, tá? Então a Brasil Agro, dar uma rápida palavrinha sobre ela. Ela tem qual que é o core business dela? Ela tem duas atividades principais. Primeiro que é uma atividade de compra e venda de terras, de fazendas, só que de maneira um pouco mais diferenciada. Então ela compra fazendas virgens, assim praticamente, né? Fazendas ainda improdutivas. Então elas compram essas terras ainda com mato, muito, algumas até florestas, né, nativas, tal, e aí ela vai adaptando, preparando essa terra, né, preparando as terras, as partes que são permitidas às plantações. Ela vai, durante um período, alguns anos, ela vai devagar, coloca um pouco de gado, um pouco de... E ela vai produzindo até que essa terra possa comece a produzir os plantios, soja, milho e tal. Então, são um decorrer de longo período, de alguns anos, onde a empresa, depois da terra apta a produzir de maneira fértil e bastante abrangente, e ela faz a venda dessa fazenda. Então você percebe que há aí um grande ganho de capital, uma vez que ela compra uma terra praticamente com mato e depois vende uma terra, uma fazenda produzindo. Então você vê que tem um grande ganho de capital. Enquanto isso, enquanto acontece tudo isso, o momento da venda, ela também se beneficia das plantações. Ela vende as commodities, a soja, o algodão, depois nós vamos ver quais são as culturas. Então ela obtém a receita enquanto a terra não é vendida, tá? Ela também tem, ela faz arrendamento de suas terras, ela arrenda suas terras, também arrenda terras de terceiros. Então esse é o core business aí da Brasil Agro, tá? Vamos dar uma olhadinha nos números, que aí a gente fica mais fácil para você dar uma perceber aí. Então aqui tá a receita. Então é o quarto tri, tá? Quarto tri, não tá errado. Nas nossas empresas a gente está falando sobre o segundo tri, mas aqui é quarto tri mesmo, tá? Então nós vemos aqui, neste ano a gente teve um resultado um pouquinho menor, uma vez aí que teve uma quebra de safra, né? A gente também já viu outras das nossas empresas que também sofreram da mesma maneira, tal. A SLC Agrícola também sofreu um pouco, assim também como a Brasil Agro também teve o mesmo efeito, tá? Então o que nós temos aqui? Vamos, o ano completo, que fica mais fácil, né? Uma vez que ela está finalizando aí o seu resultado. Então a gente tem aqui uma redução de 23% na receita, 9% na receita líquida, tá? Vai descendo aqui, um EBITDA ajustado operacional menos 57, tá? E aqui o EBITDA ajustado total aqui, ó, tá? Depois que a gente vem para a margem, ficou em 23. O lucro aqui ficou na casa dos 268 milhões, aqui teve esse prejuízo, ele é apenas contábil, tanto que ele faz um ajuste aqui embaixo, ó, tá? De 268 aqui, praticamente assim, um resultado contábil, podemos dizer, tá, pessoal? De 48% negativo. Lembrando que uma redução de 48%. Lembrando que a gente, quando a gente olha o lucro, eu sei que muita gente, né, escolhe as suas empresas apenas olhando o lucro, porém a gente deve advertir que para você ter uma eficiência na análise de uma empresa, você tem que saber que o lucro ele é um resultado contábil, que existe outros pontos que você deve olhar para saber se aquele resultado ele é real ou não. Então a gente pode ter efeitos contábeis que afetaram a DRE, que é aqui o caso que a gente está olhando, mas que na EDFC, no demonstrativo do fluxo de caixa, há uma reversão e o caso é positivo. Então aqui é um exemplo claro, tá? A gente teve ali um resultado
diz que 48% menor, mas quando você vai para a DFC, você olha que a empresa teve um resultado positivo. Depois a gente vai dar uma passadinha lá, tá? Seguindo aqui, então, mas vamos lá. Ela teve sim um resultado menor, que depois a gente vai ver nas vendas. Ela teve sim um resultado inferior ao ano anterior, mas não nessa proporção, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos descer um pouquinho mais. Aí aqui a gente tem as fazendas que foram vendidas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco fazendas. Aqui a gente tem a TIR, que é a taxa interna de retorno, ou seja, o quanto que ela obteve de ganho do momento que ela comprou até a venda. Então aqui, essa aqui teve 42%, tá? Essa aqui 52%, essa aqui já foi menor, 13%, aqui 14% e aqui 16%, tá? Então essa aqui são o retorno do tempo que a fazenda ficou. Lógico que não foi só isso, né? Teve ali também as vendas das plantações, tal. Então ali a gente está falando da fazenda em si, da venda da fazenda. Então essas aqui foram as fazendas que foram vendidas, ok? Descendo um pouquinho mais, aqui a gente vê agora as commodities, tá? Vamos olhar aqui a receita, que fica um pouquinho, fica mais fácil da gente olhar. Então o total, ó, aqui sim, esse é o resultado, ó. Então o total foi 23% menor em relação a 2022, tá? 903 milhões, aqui foi 1 bilhão 168. Aqui a gente vê que o resultado mais negativo foi o da soja e da cana-de-açúcar, porque apesar que a cana-de-açúcar ainda tem uma boa parte ainda para ser colhida que vai passar para o ano seguinte, depois nós vamos ver no calendário, tá? Mas aqui a cana teve um resultado um pouquinho menor. Aqui teve acrescentou algo que ele não tinha no ano anterior, que é o arrendamento, ou seja, ela fez, arrendou terras de terceiro, tá? Então essas aqui são as receitas dela, depois você pode olhar com calma, tá? Vamos descer um pouquinho. Aqui a gente tem as estimativas para o ano que vem. Lógico que tudo tem temperatura, pressão, tal, e muitos depende do clima, tal, mas essa aqui é a estimativa que a empresa faz. Então temos aqui um aumento aí, prevê um aumento de 14%, 8%, aqui no algodão ele já prevê uma redução, tá? Aqui do que foi previsto, do que foi realizado. A gente vê aqui depois a produção das culturas aqui embaixo, ó, tá? Então você vê aqui que a empresa já coloca aqui para você ter uma percepção do como é que vai ser o ano seguinte. Então, ó, essa é a comparação que ela estima para a próxima safra do ano 23 e 24, e aqui foi o que foi feito nesse ano. Então aqui a gente percebe aqui que ela aumento aqui de 10% na área plantada, onde ela vai aumentar o plantio, e aqui a produção, ela espera um aumento na produção de 26% em cada uma, no total dessas culturas. Aqui, deixa eu ver a cultura que vai, o milho safrinha vai ser a maior safrinha, e o algodão safrinha aqui, né, onde ela espera maior aumento. Aqui em cima vamos ver qual que é o maior aumento aqui no algodão safrinha, também vamos aumentar o plantio, 71%, demais, tá. Quais são as maiores perdas? Aqui o algodão, vai ter uma redução aqui no algodão. O que mais que a gente pode ter? Só uma redução no plantio, né, ó, uma redução na área plantada, mas no resultado a gente tem aqui só um aumento de 26%, tá? Seguindo aqui está o mapa da operação da empresa. Então a gente está aqui no quarto trimestre, como eu falei, abril, maio e junho. Esse é o quarto trimestre. A empresa começa aqui no primeiro trimestre, começa plantando soja, no segundo trimestre é plantio, 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 e ela começa a colher no terceiro trimestre, tá? Que é de janeiro a março. Então ela colheu e plantou aqui. Aqui dá para ver bem legalzinho como é que ela funciona. E o quarto tri, que é esse que nós estamos vendo, é colheita, praticamente toda a colheita, tá? E aqui apenas teve aqui ainda um plantio de cana e sobrou aqui ainda para colher um pouco de milho safrinha, um pouco de algodão, né? Praticamente quase todo o algodão, e o algodão safrinha, e ainda tem a cana, por isso que ainda pode ter um ajuste aí. E aqui também, depois já começa de novo o plantio. Aí você volta para cá, aí ó, tá vendo? A soja começa a plantar em setembro. Então, para o próximo trimestre, o que a gente vai ter? Vai ter colheita e começa o plantio novamente para começar para a próxima operação.
tá? Aqui nós temos o quê? O portfólio das fazendas, né? A área onde que tá as fazendas, os estados. E aqui a gente vê aqui no Brasil, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Piauí, tá? Tem também terras na Bolívia e terras no Paraguai, tá? Aqui tem terra arrendada, tá? Que ela arrendou de outros proprietários, ela arrenda para plantar, como foi o que eu disse para vocês. Ela arrenda a própria terra dela e também arrenda a terra de outras pessoas para ela fazer o plantio, tá? Descendo aqui, e aqui a gente vê a evolução da empresa nos anos, tá? Bem lá de 2006, 2007, chegando aqui em 2023 e 2024, ó, como é que vai ser a empresa? 41% já está terras desenvolvidas, 36% em desenvolvimento e 23% ainda em terra praticamente terra crua. Ok? Aqui a gente vê a área em produção, o tipo das culturas, ó, a maior parte aqui é o milho safrinha, que é isso, outros 17, não, desculpa, soja. São verdes muito parecidos. Então, a soja é a maior porcentagem, 39%, depois a gente tem 17 outros, depois aqui 12, 17, né? 17 tá com cana de açúcar, 12 o milho safrinha, e aí 9 pecuária, muito pouco, tá? Tanto é que pecuária é muito pouco, 9% apenas. Então essa aqui é como é que está estabelecido as suas culturas. E aqui a área de produção, tá? A área própria, 53%, operada por terceiros, que é dela, operada por terceiro, e ela é arrendada, operada pela Brasil Agro. Então ela arrendou aqui 37% de terceiros e ela opera, tá? Aqui a empresa faz o seguinte, né? Ela demonstra, quando a gente olha, depois a gente vai olhar o gráfico, a gente viu ali, nessa data aqui, 30 de junho, a ação estava 21,46. E eles demonstram aqui, né, que de uma maneira geral, o mercado não olha muito para o Brasil Agro, que é um pouco mais difícil, tem essas estimativas, tal, tem pontos que são difíceis de você analisar na empresa, então o mercado deixa um pouquinho de lado, tá? Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, que as fazendas, elas estão lançadas no preço do livre, ou seja, preço de aquisição. Depois de todo esse desenvolvimento, a empresa, as terras valem muito mais, né? Então aqui ela faz um ajuste, tá? Então a preço de livro, ou seja, o preço de compra, a empresa vale R$ 21,46 a ação, né? Dividido pelas 102 mil ações, 102.377 ações, o valor aqui dá 21. Mas a nave, que é o valor, que os imóveis valem a preço de mercado, entre aspas, né? 3.812 milhões. Então, dividido pelos 102 mil ações, daria 37. Ou seja, se ela vender tudo a preço de mercado e distribuir todo esse valor para os acionistas, a ação deveria valer R$ 37,24. Então, essa é uma estimativa da empresa. A empresa está apresentando esses números, tá? Então, 21 era o que estava valendo em 30 de junho e ela acredita que deveria valer 37,24. Essa é a estimativa da empresa, tá? Aqui agora vamos para o último tópico, que está bastante comentado. Aqui na mensagem, que foi enviado no dia 5/9, o resultado, aqui a gente tem o seguinte parágrafo. A administração propôs um pagamento de 320 milhões, ou seja, R$ 3,24 de dividendo aos acionistas, tá? Que serão submetidos à aprovação na Assembleia dos Acionistas em 24 de outubro. Então aqui, a empresa, a administração, o CEO, né, e ali os seus representantes, está propondo um dividendo de R$ 3,24. Esse valor, essa sugestão será submetida à avaliação da Assembleia, né, no Conselho, e no dia 24. Geralmente, pessoal, sempre o conselho aprova, né? A administração apresenta todos os números e o conselho geralmente aprova. Então, essa confirmação será feita no dia, na reunião do conselho, no dia 24 de outubro. Então, o que pode acontecer? No dia 24, veja bem, a data com não é 24, tá?
A reunião do conselho que será submetido a essa aprovação é no dia 24. E a partir daí existem alguns pontos. Primeiro que podemos dizer que 99,9% que será aprovado essa distribuição. Existe um quesito aí, porque a partir do conselho que vai ser definido qual é a data com. A data com direito a receber esse dividendo. Então essa data com ela pode ser para o futuro, por exemplo, dia 30 de outubro, pode ser a data com. Pode ter sido naquele dia, a data com no dia 24, ou a data com pode ser até antes do dia 24. Então, não dá para a gente saber exatamente quando vai ser a data com. Tá? Então, não dá para esperar o dia 24 para falar, tá, vou saber quando que é, dá para poder... Não. Então, primeiro que a gente está falando de uma empresa boa nos quesitos aqui do conteúdo do nosso grupo, da nossa comunidade, que nós olhamos aqui, nós gostamos da nossa empresa, uma vez que nós já estudamos bastante. Você que está vendo pela primeira vez precisa aprofundar os seus estudos. Então, é importante que vocês saibam disso. Então, está previsto, vai ser proposto e o conselho que vai aprovar. Aprovando, né, que 99,9, repetindo, de chance de ser aprovado. Até hoje, dificilmente o conselho cancela, ou pode até diminuir um pouco, em alguns casos lá da Petrobras, que tem problema lá, mas em outras empresas mais sem governo, isso é difícil acontecer, tá? Geralmente vai se manter. Podemos dizer assim que vai se manter, ok? Só que a data com a gente não sabe quando vai ser. Pode ser futuro ou pode ser já passado, como eu disse para vocês. Ok? Então é preciso que vocês tenham essa visão e essa percepção. Tá? Vamos saber apenas na reunião aí do dia 24 qual é a posição. Vamos analisar o seguinte agora. Tá? Muita gente ficou bastante entusiasmado com o valor, que é um dividendo bem gordo, vamos dizer assim, né? Bastante entusiasmático e tal. Vamos fazer algumas continhas aqui para a gente analisar. Ó, vamos lá, para vocês entenderem o que é que pode estar, o que é que está acontecendo aqui. Deixa eu mostrar ali, ó. Isso. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesses números, ó. Aqui, para aí, tá. Então, ó, foi dia aqui, foi dia. O comunicado saiu no dia 5, o resultado saiu no dia 5, então no dia 6 houve o resultado, tá? Então aqui no dia, o pessoal do nosso grupo, a gente conseguiu ver o comunicado, então a gente começou aí, a maioria de nós, o pessoal do nosso grupo, começamos a adquirir aqui nesse dia, no dia 5. Então a gente pegou aqui, compramos umas posições, tal, na casa dos R$ 25, tá? Então vamos lá. Se ela vai pagar 3,24, então o nosso primeiro movimento ali, 3,24, né, que é dividido por 25,80, vamos pegar aqui. Então ali a gente dá um dividend yield de 12%, 12,5%, certo? Tá? É um excelente dividendo, então a gente adquiriu ali as nossas primeiras compras, vão dar esse dividendo aí de 12 e pouco. Ok? Depois o mercado evoluiu, você pode ver que ele evoluiu, tal, subiu aqui. E por que ele evoluiu? Porque mesmo aqui, ó, tá, mesmo ele chegando aqui no dia 12, aqui, ó, a 29, tá, no dia 12 chegou a 29. Então, mesmo a 29, 3,24, né, dividido ali pelo preço de 29,22, ainda dá um dividend yield de 11%. Então, é um dividend yield bem interessante, mesmo a R$ 29, né? Quem não comprou aqui, ainda 29 ainda dá um... Tá. Aqui, o que a gente vê aqui? A gente vê aqui que algumas pessoas já optaram em vender, realizar o lucro, né? O cara pode ter comprado aqui e ele já resolveu colocar o lucro no bolso. Então hoje aqui ela voltou aqui na casa dos, deixa eu ver aqui, 27,56. Então hoje, dia 13/9, fechou a 27,56. Então nesse preço, 3,24 dividido por 27,56, dá ali um dividend yield de 11,75. Então é um excelente dividend yield, tá? Então é uma oportunidade que a pessoa precisa analisar, só que precisa observar alguns pontos, tá? Então o que a gente imagina, o que pode acontecer? No mercado não dá para você bater o martelo que vai acontecer, mas acreditamos que, pelo menos eu acredito que ela ainda vai subir um pouco, porque mesmo a R$ 30, ó, 3,24 dividido por 30, ela ainda vai dar um dividend yield de 10,80. Então é possível que bastante gente ainda procure adquirir essa empresa, tá? Agora é importante que vocês saibam o seguinte, que vocês estejam preparados
para o seguinte. Deixa eu explicar, deixa eu voltar aqui agora, tá? Para explicar aqui para vocês esse ponto, tá? Você precisa estar preparado. Por quê? Porque a ação estava na casa dos 24, 25, 24, 23, 22 e tal. Então esse era o preço. Anunciou, o resultado não veio muito bom. Então, o mercado não olhou com muitos olhos. Então o que está acontecendo? O que está puxando para cima, lógico que é o anúncio do provável dividendo de 3,24. Por isso que ela está crescendo, tá? Aí você precisa estar preparado para o seguinte, você precisa lembrar de uma coisa, né? Que no momento da Datacom, esse 3,24 ele será descontado do preço da ação. Então não se assuste. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a Datacom seja amanhã, tá? E amanhã ela fecha a 30. Vamos imaginar 30 para ficar mais fácil, tá? Então ela fechou a R$ 30 na Datacom, seja ela qual for o dia, tá? Datacom fechou a R$ 30. No dia seguinte, o que acontece no dia seguinte? No dia seguinte, o mercado desconta o valor que será pago, ou seja, menos R$ 3,24. Então, no dia seguinte, ela já vai abrir a R$ 26,76. Então, você que está comprando, você não pode se assustar. Se você comprar a 27, ela vai, né? Se você comprar a 30, no dia ela já vai abrir a 26,76. Então, isso é um movimento normal. Tá? Esteja preparado. Então, no momento que você comprou ali, na Datacom, ela vai descontar os 3,24. E existe a possibilidade dessas pessoas que compraram a empresa apenas pelo dividendo, saiam, após a DataX, saiam vendendo a ação e que pode trazer o preço de novo. Pode, tá? Não dá para cravar, pode trazer o preço novamente para os patamares ali de 24, 25, 23. Então, eu só estou falando isso para vocês, para que vocês estejam preparados. Senão você fala, nossa, ali comprei a ação a 30 para receber o dividendo, agora voltou para 24. Então, esteja preparado, tá? Ah, fechou a 35. Fechou a 35? Vamos lá. 35, tá? 35 menos 3,24. No dia seguinte, ela vai, ó, 35 menos os 3,24, ela vai abrir a 31,76. Então, ó, 35, se eu deixar para comprar na Datacom, 35. No dia seguinte, ela abre a 31,76. E aí pode ter ainda mais um desgaste das pessoas se desfazendo do ativo. Lembrando que na nossa comunidade nós já temos a Brasil Agro, é a empresa que a gente já investe há algum tempo, é a empresa que faz parte da nossa carteira. Eu só estou falando porque tem muita gente que está vindo para Brasil Agro apenas pelo dividendo, está vindo comprar Brasil Agro apenas pelo alto dividendo que ela vai pagar. Se a pessoa não entende a empresa, não sabe como ela funciona, vai tomar um choque, por quê? Primeiro pelo desconto, que é elevado, R$ 3,24. Para baixo. E muita gente pode resolver sair da empresa, porque a empresa costuma pagar dividendo uma vez por ano, tal, e tem muita gente aí que são os caças de dividendo que fica pulando de galho em galho apenas para pegar o dividendo. Ok, pessoal? Então, pelo vídeo de hoje é isso que eu queria falar para vocês sobre o Brasil Agro. Lembrando que Brasil Agro é uma empresa de commodities, do agronegócio no Brasil. Agronegócio é forte, então é uma empresa que nós gostamos, né? Está dando esse retorno aí, que a gente já tem na carteira, preços, né? Que já vem carregando. Agora só estou avisando aqueles que vai vir para a empresa por causa do dividendo. Então esteja preparado para o que vai acontecer. Tá? Senão você vai ficar aí, achar que você foi iludido aí, mas esteja preparado, ok? Então, agradeço o seu tempo, sua paciência. Por favor, aí, se você puder ajudar, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos aí acompanhando a Brasil Agro, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo e até mais.